Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 27 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora das Graças. E nós, franciscanos, celebramos São Francisco Vassini. Ele viveu de 1681 a 1742. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, Jesus estava orando no templo. Ele levantou a cabeça e viu que muitas pessoas ricas depositavam suas ofertas no cofre do templo. E também observou que uma pobre viúva depositou 2 moedas. E ele disse: esta viúva depositou mais do que todos os outros, porque os outros depositaram aquilo que lhes sobrava, mas ela depositou aquilo que lhe era necessário e tudo o que tinha. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até a nossa vida para regar a nossa fé e também regar a nossa vida espiritual. Porque tanto a fé quanto a vida espiritual, elas exigem cultivo, elas exigem investimento. De tal modo que o encontro com a palavra de Deus é sempre um momento de nos alimentar, é sempre um momento de purificar as nossas intenções e também é sempre um momento de nos dar sabedoria e discernimento para percebermos as vontades do Senhor. Jesus havia purificado o templo, expulsando os vendedores e acusando as autoridades religiosas de terem convertido a casa do Senhor em um antro de ladrões. E também dissera: minha casa é casa de oração. Agora, no momento então cultico, no momento orante, onde ele e o Pai estão em profunda comunhão, agora ele vai percebendo as retas intenções dos corações nos acontecimentos práticos da vida. Aqui ele ergue a cabeça nesta manhã e ele percebe então muitas pessoas ricas oferecendo ricas ofertas, ricas oferendas nos cofres do templo. E de repente também ele percebe a presença de uma viúva pobre. As viúvas, as crianças, os estrangeiros, os órfãos, segundo a lei eles eram impuros, segundo a lei eles eram insignificantes e também eram pobres. Por isso Jesus agora vai olhar para a oferta daquela viúva e vai dizer àqueles que estavam ouvindo: esta viúva ofereceu mais do que todos os outros. Isso parece meio contraditório, porque as pessoas ricas estavam fazendo grandes ofertas, grandes oferendas. Mas Jesus disse: elas ofertam aquilo que está sobrando. Elas ofertam aquilo que não lhes fará falta. Mas essa viúva não. Essa viúva ofereceu aquilo que lhe era necessário para viver, aquilo que lhe era essencial para viver. Então Jesus conclui dizendo: ela ofertou mais do que todos os outros. Às vezes, nas nossas ofertas que nós fazemos ao Senhor, a gente sempre procura ofertar aquilo que é mais insignificante, aquilo que é mais, talvez até insignificante, diante de tantos outros valores que a gente tem. Os piores tempos, as piores notas. Porque para o Senhor nós queremos ofertar muitas vezes aquilo que nós não queremos mais, aquilo que nós não usamos mais, aquilo que não vai nos fazer falta. Mas Jesus vai dizer: a viúva ofereceu aquilo que lhe era mais essencial, aquilo que lhe era vital. Nós vemos aqui também prefigurado a grande oferta da vida de Jesus, porque Jesus também oferta a sua vida. Jesus faz uma oferenda de tudo que ele é e de tudo que ele tem ao Pai, para fazer a vontade do Pai. Então, nesse ato de oferta dessa viúva, nós também encontramos
a doação plena da vida de Jesus. Os nossos santos, todos eles procuravam ofertar ao Senhor não as esmolas da vida, não aquilo que era insignificante na vida, mas aquilo que lhe era necessário, aquilo que era importante, aquilo que era essencial. Quantas vezes na vida, no templo da vida também, ao ofertarmos ao Senhor, nós vamos precisar ofertar a Ele grande quantidade de tempos importantes da nossa vida. E às vezes até os sonhos pessoais, os projetos pessoais, por causa do Senhor. Porque aquela viúva não confiou na força do dinheiro, no poder do dinheiro, de tal modo que ela oferta aquilo que lhe era necessário para sobreviver. Ela não confiava no poder do dinheiro, mas ela confiava no poder de Deus, na graça de Deus, na providência de Deus. E isso escandaliza todos nós. Isso escandaliza todos nós que vivemos num ambiente, às vezes, de mediocridade, de acomodação. Isso escandaliza. Isso chama a nossa atenção, porque Jesus diz que aquela mulher viúva e pobre foi capaz de fazer uma oferta daquilo que lhe era importante, daquilo que era essencial para a sua sobrevivência. Por isso ele vai dizer, ela oferta mais do que todos os outros. A palavra de hoje é um grande convite para mim e para você, porque a palavra de hoje é uma grande pergunta onde eu e você devemos responder o que é que nós estamos ofertando ao Senhor. Se são coisas importantes ou se são coisas insignificantes. Se são coisas essenciais para a nossa sobrevivência ou se são somente aquelas coisas que nos sobram. A esmola é quando nós doamos aquilo que nos sobram. Mas a caridade, a compaixão, é quando aquilo que nós ofertamos muitas vezes é até essencial, importante para a nossa sobrevivência. Por isso Jesus hoje, nesse olhar crítico, Jesus nesta observação, ele já havia chamado a atenção dos mestres da lei, porque eles inventavam longas orações, fingiam longas orações para comer o dinheiro das viúvas, o pouco dinheiro das viúvas, quer dizer, a reta intenção. A religião não funciona sem reta intenção. A religião não tem credibilidade sem reta intenção. Por isso Jesus hoje apresenta esse fato tão simples, tão corriqueiro, de uma pobre viúva que é capaz de ofertar 2 moedas diante de grandes ofertas que as pessoas ricas faziam, e Jesus então contraditoriamente vai afirmar e vai proclamar: ela ofertou mais do que todos os outros, porque ela ofertou aquilo que lhe era necessário para viver. Ela não confiou no poder da igreja, da riqueza. Ela não confiou no poder mágico do dinheiro, sedutor do dinheiro. Mas nesse momento, ela confia mais em Deus. E por causa disso, então, ela será capaz de fazer oferta daquilo que lhe é essencial. Quando nós não confiamos mais em Deus, quando nós não confiamos mais na providência de Deus, então nós vamos ofertando a Ele somente migalhas, somente coisas insignificantes, porque não temos coragem de ofertarmos aquilo que é essencial. Logo mais às 19 horas eu estarei celebrando na comunidade satélite a procissão e a festa de Nossa Senhora das Graças. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Francisco Facini, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser.